Fala aí, galera, mais uma vez você está aqui no canal RSK. Eu sou aí o professor Godoy e nós vamos dar continuidade às aulas que nós temos falado aqui até o momento sobre tensão elétrica. Para você que não é inscrito no canal, vai lá rapidinho, se inscreva no canal. Também acione lá a notificação lá do sininho, aqui embaixo, aqui ó. Você pode pegar e estar acionando aí para você estar recebendo os novos vídeos. E você inscrito no canal, fica muito mais fácil de você obter as aulas que nós já demos, né, sobre a questão da tensão elétrica, para você estar acompanhando desde a aula de número 1 até essa agora, que é a aula de número 6. Bom, hoje nós vamos estar falando aí também sobre tensão elétrica, dando continuidade aí nessa aula aí. E a última aula que eu gravei foi falando sobre a tensão contínua, né? E nós vimos lá que foi muito simples, muito prático. Geralmente a tensão que é utilizada aí nas baterias, né, nas pilhas. Então, é bem prático mesmo. Agora nós vamos estar entrando aí na tensão alternada, que é um pouquinho mais complexo, tá? É um pouquinho mais complexo, você vai ter que ter uma atenção um pouquinho melhor para estar acompanhando aí. Nós vamos falar de muitas coisas boas referente à tensão elétrica. Então acompanhe a gente nessas aulas aqui, que eu tenho certeza que você vai adquirir conhecimentos muito bons, que vai te ajudar ou no curso que você está fazendo, ou então adquirir conhecimento para o seu próprio trabalho, para a sua própria profissão. Bom, na última aula nós falamos sobre a tensão contínua. Nós vimos que é um conceito muito fácil, né, de se entender a questão da tensão contínua, mas agora nós vamos falar um pouquinho da alternada, né? Só pelo gráfico aqui, né, parecendo com um plano cartesiano, você já vê que o negócio não é tão fácil assim conforme a tensão contínua. Então eu vou estar passando para vocês agora como é gerada a tensão alternada e por que nós chamamos ela de alternada. Ela tem polaridade? Ela tem sentidos opostos? Tem sentidos diferentes? Bom, isso nós vamos ver agora. Esse gráfico aqui que eu fiz, saindo aqui da minha linha neutra, por favor não confunda essa linha neutra aqui com a linha neutra, ou melhor, o neutro que sai do transformador, porque na verdade aí, aquele neutro ali é uma referência de potencial relacionada à fase, não tem nada a ver com a questão da minha linha neutra. Minha linha neutra aqui, na verdade, ela está me informando que nesse ponto aqui, quando a bobina atinge esse ponto, eu não tenho tensão alguma, tá? Porque a lei de indução diz que eu tenho que ter um condutor cortando um campo magnético ou um campo magnético cortando um condutor. Não sei se você está seguindo aí as minhas videoaulas, mas nós fizemos essa experiência aí usando um multímetro e passando um ímã permanente, né, ali sobre o alicate amperímetro, e nós vimos que só há uma indução se eu movimentar um ou outro. Se os dois ficarem parados, eu não tenho indução. Bom, mas o vídeo não fica muito longo, vamos pegar e dar uma olhada nisso aqui. Bom, a partir do momento que eu tenho uma bobina, vamos supor que a minha régua aqui, ó, minha régua seja uma bobina girando dentro de um campo magnético. Esse campo magnético tem várias linhas de força, tá? Tem várias linhas de força aqui. E ele está girando dentro do campo magnético, tá? No momento aqui, essas linhas aqui, que na verdade estão aí informando os valores que eu tenho de tensão aqui relacionado à onda senoidal, vamos supor que agora elas sejam, na verdade, linhas de força. Tenho dois ímãs aqui e eu tenho linhas de força de um lado para o outro. Bom, nessa questão aí, eu tenho justamente o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas de força. Claro que no campo magnético é muito mais do que isso. Você não vai ter essa quantidade, é muito mais. Mas, para a questão didática, nós vamos estar falando aqui só para você poder entender. Bom, a minha bobina que eu falei com você, ela está girando dentro de um campo magnético que tem várias linhas de força. No meu caso aqui, eu tenho somente 10. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. A partir do momento que a minha bobina começa a girar dentro desse campo magnético, eu vou cortando uma quantidade maior de linha de força. Vamos acompanhar comigo. Aqui eu não tenho nenhuma, aqui eu estou cortando uma, que é onde tem 10 volts, aqui eu estou cortando duas, onde tem 20, 3, onde tem 40, e assim sucessivamente até formar um ângulo de 90 graus. Ó, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus ele é formado como? Tendo a minha linha neutra como referência. Então, em relação à minha linha neutra, ou seja, em relação às linhas de força que estão aqui nesse sentido, daqui para lá, quando a minha bobina fica nessa posição, eu tenho o máximo de linha que eu cortei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Eu tenho 9 linhas de força. Consequentemente, eu estou cortando a maior quantidade de linhas de força, é o momento que eu tenho a minha tensão de valor maior, que seria, no meu caso aqui, o meu circuito de 110 volts. Então, daqui para lá, eu fiz um trajeto, não fiz? Ó, fiz esse trajeto aqui. Eu vim da minha esquerda, no caso aqui a minha esquerda, eu vim da minha esquerda para a minha direita. Mas, na verdade, não concluí ainda o semiciclo. Bom, a bobina continua girando dentro do campo magnético, ela para? Não, ela não para, ela continua girando. Então, aqui eu vou ter mais 90 graus, daqui para cá. Então, concretizei 180 graus. Ou seja, em 180 graus, eu peguei e fiz um percurso da minha esquerda para a minha direita. Então, os meus elétrons, a minha tensão, ela está indo no sentido daqui para cá. Por isso, recebe o nome de polaridade positiva. Polaridade positiva. Bom, quando eu chego aqui, olha, minha bobina está paralela às linhas de força. Ficou paralelo. Bom, se eu não tenho o meu condutor cortando as linhas de força e nem as linhas de força cortando o condutor, eu não tenho tensão. Então aqui é 0 volts. Então eu tenho 0 volts aqui. Quando eu tenho 0 volts aqui, a minha bobina fica parada? Não, a minha bobina continua girando. Nessa questão que a bobina continua girando, ela agora vai passar para outro sentido. Mas como outro sentido? Sim, outro sentido. Vejam agora esse desenho que eu fiz aqui, que na verdade é um círculo, tá? É um círculo que vai exemplificar um percurso de 360 graus, vindo da minha esquerda para a minha direita. Então, se eu falei que essa aqui é a minha linha neutra, simbolizando essa daqui, consequentemente, quando eu saio daqui e chego aqui, eu fiz 180 graus, fui até o meu valor máximo positivo e depois vim para o meu valor decaindo. Positivo ainda, mas decaindo. Mas a minha bobina vai continuar girando aqui dentro. Olha, agora ela vai da minha direita para a minha esquerda. Ela tomou um outro sentido. Por isso recebe o nome e a característica de polaridade negativa. Porque esse pedaço aqui corresponde agora a essa parte de baixo dos meus quadrantes. Lembra lá do plano cartesiano? Os dois quadrantes aqui são positivos e os dois quadrantes aqui são negativos. Tá? Então é assim que funciona. Aqui é positivo, aqui é positivo. Ou melhor, vamos começar de lá para cá. Aqui é positivo, aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é negativo. Então, nesse caso aí, é assim que funciona. Eu tenho esse semiciclo aqui positivo e tenho esses dois semiciclos aqui negativo. Então, se eu giro daqui para cá, eu fiz 180 graus positivo. Vai continuar girando? Vai. Daqui para cá, 180 graus negativo. Bom, agora nós vamos ver uma ilustração aí animada para você poder entender um pouco mais a influência das linhas de força referente à posição da bobina dentro do campo magnético. E eu creio que isso daí vai esclarecer muito essa questão que eu falei aqui para você e vai abrir um leque assim na sua mente para você compreender a geração da tensão alternada. Bom, agora nós temos aí uma ilustração animada, tá? Que vai fazer com que você entenda muito melhor o que eu disse anteriormente. Nós temos aí um ímã, polo norte e polo sul, e temos também aí um campo magnético interagindo entre esses dois polos. Tem um condutor imerso dentro desse campo magnético, onde está sendo circulado por uma corrente elétrica. Em volta do condutor nós temos aí essas setas verdes de forma circular, indicando como é, né, o comportamento de um campo eletromagnético em volta de um condutor. Utilizando aí a regra da mão direita, nós temos aí o indicador indicando aí a corrente elétrica, temos aí o dedo médio indicando o sentido do fluxo magnético, e a interação entre o campo eletromagnético e o campo magnético vai resultar nessa força F, indicado aí pela seta azul. Bom, entre a corrente elétrica, ou melhor, entre o condutor e o campo que é gerado eletricamente pela circulação dessa corrente e o fluxo magnético do ímã, eu tenho um ângulo de 90 graus, como eu vou ter um ângulo de 90 graus entre o fluxo e a força que é gerada, como eu também tenho um ângulo de 90 graus entre o campo magnético, o campo eletromagnético e também essa força que é gerada e é resultante da interação desses dois campos. Bom, a partir do momento que eu tenho aí essa corrente circulando em um condutor que está imerso em um campo magnético e esse condutor começa a ficar paralelo às linhas de força, então na verdade eu vou ter o efeito que eu falei no vídeo, tá? Alguns minutos atrás, falando a respeito da tensão
que vai a zero pela minha linha neutra, que na verdade não é a linha neutra, não é o neutro, né, entre a fase e o neutro no circuito monofásico, mas sim é na verdade aí o ponto que eu não tenho indução alguma quando o campo magnético e o condutor estão alinhados no mesmo sentido em paralelo. Bom, eu tenho um ângulo de 90 graus entre o campo eletromagnético e o campo magnético, mas a partir do momento que eu vou diminuindo esse ângulo, que é como se na verdade eu começasse a cortar menos linhas de força, eu vou ter uma diminuição na indução, né? No caso aí que vai haver na bobina, então a minha tensão vai ser num valor muito menor. E se eu tiver ainda esse condutor voltando a ficar paralelamente de novo, mesmo que seja em outro sentido, eu também vou ter aí um ângulo praticamente zero, então na verdade eu não vou ter indução, eu não vou ter tensão nesse exato momento, fazendo com que na verdade aí eu novamente fique paralelo à minha linha neutra. Bom, o que nós vimos até agora foi justamente aí, é o que acontece na realidade quando a tensão está sendo gerada. Então se eu colocar uma espira dentro desse campo magnético, conforme nós estamos vendo aí, né, esse campo magnético aí está, na verdade, aí tomando toda a espira. Se essa espira está sendo circulada por uma corrente elétrica, então na verdade aí eu vou novamente ter, pela regra da mão direita, dedo indicador nos mostrando o sentido da corrente elétrica, dedo médio o sentido do campo magnético e o dedo indicador, o polegar indicando aí a força magnética. Vemos que essa força está tendendo a empurrar o condutor para a parte de cima. Só que lá do outro lado eu tenho essa mesma força empurrando o condutor para baixo. Consequentemente vai surgir o quê? Um movimento. Se eu tenho essa corrente interagindo com esse campo magnético, eu vou ter justamente aí um movimento, fazendo com que essa espira gire 90 graus dentro desse campo magnético. Bom, nós vamos ver agora que a parte da bobina, aonde vai aparecer 180 graus, ali eu na verdade estou com esse condutor, nesse exato momento aí, paralelamente às linhas de força, mostrando que nesse ponto eu estou com 180 graus referente às linhas de força do campo magnético. Então o que vai acontecer? Com essas forças resultantes, tanto do lado direito como do lado esquerdo da bobina, eu vou tender a ter aí um 90 graus, né, de giro, que vai ser aí a metade de um semiciclo dentro do campo eletromagnético. Bom, para que nós possamos fazer com que haja esse movimento contínuo, essa circulação contínua, né, da corrente elétrica em situações opostas, ou seja, ora ela circulando para um sentido, ora ela circulando para o outro sentido, para que eu possa ter um giro de 360 graus continuamente, então criou-se o comutador, que é uma peça que está dividida no lado direito e no lado esquerdo, posto um isolante no meio para poder fazer a inversão da corrente elétrica para que ele possa novamente dar outra volta e assim ficar gerando continuamente. Então eu tenho as escovas que são colocadas nesse comutador e a partir do momento que eu jogar uma tensão contínua nesse comutador, fazendo com que a corrente fique circulando constantemente, a partir do momento que o comutador gira, né? No caso aí, junto com essa bobina, eu tenho polaridades opostas dessa pilha indo no comutador, fazendo justamente aí com que a corrente se inverta. A corrente invertendo-se o seu sentido, eu vou ter um movimento contínuo, fazendo com que, no caso aí, um motor ou um gerador fique girando continuamente. Então isso daí, na verdade, é só uma animação explicando, na verdade, o que eu estava falando agora na ilustração do quadro aí. Espero que você tenha entendido, espero que isso tenha ajudado você e te ajude aí, né, a entender o efeito do magnetismo.